Eu tenho aqui comigo o secretário estadual de Planejamento, cientista político, professor Washington Bonfim. Nós vamos conversar com ele sobre o Opa! Eu gostei desse nome, os publicitários acertaram. Que é o orçamento participativo. Ele conhece bem do assunto porque ele foi secretário das gestões tucanas aqui em Teresina. E o orçamento participativo era uma marca dessas gestões. Quando a liderança do bairro ou o morador comum indicava a rua que queria calçar, que queria asfaltar, a galeria, enfim, dizia, eu quero essa obra. E aí havia os encontros, né? E o orçamento atendia gradativamente às demandas da população. Nos moldes estaduais, secretário, é isso mais ou menos? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia às telespectadoras, ouvintes, telespectadores ouvintes aqui da Meio Norte, Banca do Sapateiro. Na realidade, assim, o orçamento participativo, para ser justo, o orçamento participativo nasceu, né, numa gestão, nas gestões petistas, especialmente em Porto Alegre, ainda na década de 80. Então, ele tem uma longa trajetória aí de atuação, né, quer dizer, desse formato de participação direta da população em torno das definições, né, do orçamento público, especialmente na área de investimentos. No caso do orçamento participativo do Estado do Piauí, essa foi a nossa primeira versão, por solicitação, né, do governador Rafael Fonteles. A gente fez esse piloto, está fazendo na realidade, esse piloto aqui nas cidades de Teresina e de Parnaíba, 40 milhões destinados para Teresina, 10 milhões para Parnaíba. Nós terminamos agora no dia 16 de junho, né, a primeira fase, que é a fase de cadastramento das entidades. A gente teve 223 entidades, né, cadastradas, 34 delas no município de Parnaíba, as demais aqui no município de Teresina. Na realidade, para ser preciso, foram 571 propostas inicialmente indicadas pela população nesse formato que você colocou, né, das associações comunitárias, né, de uma maneira geral, informando prioridades de obras, no geral aquelas obras que têm a ver com mobilidade, com urbanização, né, com segurança, com assistência social e a área de esporte, lazer e cultura. Né, desse conjunto de quase 600 propostas, nós tivemos a grande maioria delas, um pouco mais de 50%, 54%, 55% em números redondos, né, ligadas à mobilidade, ou seja, ou pavimentação asfáltica ou pavimentação poliédrica, e as demais solicitações distribuídas nas outras categorias que eu acabei de citar. Então a gente faz, né, internamente, né, dentro do governo, uma avaliação positiva dessa primeira etapa, né, dessa primeira, digamos assim, busca, né, de diálogo mais direto, né, com a população. E do ponto de vista assim, do que acontecia ou do que acontece ainda, né, especialmente no município de Teresina, o OPA tem algumas diferenças bem marcantes. A primeira é que ele é um processo todo, digamos assim, digital, digamos assim não, ele é um processo todo digital, né, os seus momentos eles são digitais, o cadastramento das entidades foi digital, a indicação das propostas foi digital através do aplicativo Colab, né. Agora a gente entra num momento, né, mais interno, né, que é a segunda etapa, de validação dessas propostas. Então a gente está analisando as documentações que foram submetidas, está analisando, né, as propostas que foram submetidas, inclusive do ponto de vista, né, dos valores que foram, né, indicados em cada uma das propostas. No dia 25 de julho, a gente publica quais são as entidades e as propostas que foram escolhidas, e de 1º a 18, essa é outra grande diferença, do dia 1º ao dia 18 de agosto, né, a votação direta através do aplicativo, através do WhatsApp, através de uma plataforma, né, de site, para que a gente possa colher, né, o maior número de votos possíveis, né, para essas propostas, né, no âmbito das duas maiores cidades do estado do Piauí. Então acho que são duas grandes diferenças. A primeira, um processo inteiramente digital,
A segunda, esse fato que é diretamente a população, embora as obras sejam indicadas pelas associações representativas, a população diretamente vota, né, para escolher aquela prioridade daquele bairro, daquela localidade. Então, nos orçamentos participativos da gestão de Tucanos aqui, as indicações eram feitas, mas a escolha era totalmente burocrática, era das pastas, né, que escolhiam. Não, na realidade não das pastas, mas elas no processo final de definição havia havia um conselho, uma decisão de né? gestão. A decisão com as entidades, mais do que com as entidades. Mas não é, dessa vez, pessoa física vai poder votar lá na plataforma? A pessoa física vai poder votar, cada pessoa um voto, então isso vai ajudar as comunidades, os líderes comunitários a mobilizarem, né, as suas populações, as populações que eles representam, né, para que alcancem o objetivo de ter as suas propostas aprovadas. Então, quando é que começa essa última parte, quer dizer, penúltima, porque a última é a realização das obras, exatamente, né? De votação popular em 1º a 18 de agosto. 1º a 18 de agosto, obviamente que a Secretaria de Planejamento vai divulgar oportunamente todos esses canais diretos de votação. Exatamente. Né? A gente está montando uma sistemática de levar a internet nos bairros, né? Vai ter van, vai ter internet disponível, né, para as entidades que quiserem, que nos solicitarem, obviamente que praticamente todas devem solicitar, para que a gente possa ampliar, né, de alguma forma, né, muito significativa o conjunto das pessoas que vão participar e que vão fazer, né, esse processo de escolha das obras e dos benefícios para as comunidades. E aí é importante, se a sua comunidade, através da associação de moradores, de lideranças, apontaram uma obra, que você fique atento, tá? A esse período de 1º a 18 de agosto, para você votar, porque é uma espécie de Big Brother. Quem tiver mais votos leva, né, o recurso, não? É exatamente isso, mas o Big Brother tem uma porque coisa tem que... a votação do paredão, quem fica, quem sai. Mas tem uma diferença muito importante. No Big Brother, eu posso votar inúmeras vezes. Sim, né? Claro. No OPA... Para ser justo, dessa vez, cada um só vota uma vez. Exatamente. Que é muito mais justo, né? Exatamente. E a gente tem um mecanismo, né? Quer dizer, o aplicativo permite um mecanismo de validação do CPF. Nessa primeira fase, a gente teve um mecanismo de validação do CNPJ das entidades. Então, a nossa base de dados estava ligada à Receita Federal, só entraram aquelas entidades realmente existentes. Na fase de votação, essa validação é por CPF, então cada um só vota uma vez. Eu tenho duas perguntas aqui para o secretário que são interessantes. Uma, o senhor vai responder por último, que é a do João de Deus, nosso ouvinte lá do bairro Água Mineral, que ele pergunta se o senhor colocou no planejamento, já ele vai falar do PPA, recursos para recuperação de estradas no norte do Piauí. Já ele vai falar de um segundo tema, né, que é esse planejamento para os próximos anos. João de Deus, ele vai falar das estradas no norte do Piauí. Aliás, a gente tem inclusive informações novas do DR sobre a recuperação de 3 estradas de acesso à capital. 3 estradas que são PIs que dão acesso a Teresina. Mas a pergunta do Luiz Márcio é interessante. Ele diz: secretário, gostei da votação popular, mas se uma obra tivesse sido solicitada para um bairro com a população pequena, os bairros que têm população maior sempre vão ganhar. De fato, Dilma Rousseff 2, digamos que lá tenha 1000 moradores, e eles precisam muito de uma obra que é importante para eles. Mas aí o Dirceu 2 vai sempre ganhar deles, porque tem mais poder de votação. Uma ponderação que tem sempre sido feita. Eu colocaria 2 coisas, né, que a gente está avaliando. A primeira delas é que nem sempre, nos bairros maiores, nem sempre uma associação só existe. Na realidade, é justamente o contrário. Nos bairros maiores, você tem, às vezes, 2, 3, 4, 5 associações. E se você tem 2, 3, 4, 5 associações, nem sempre elas têm uma capacidade de se coordenar e de atuar de maneira mais homogênea, né?
E isso tem uma diferença grande dos bairros pequenos, né, das comunidades menores, que são mais homogêneas, e aí elas têm uma capacidade de mobilização que a gente crê maior do que esses grandes. Tenho alguns exemplos aqui na região sul de Teresina, em que a gente identificou cerca de 20 associações comunitárias diferentes, e uma boa parte delas submeteu proposta. Então, e propostas diferentes. Então a gente vai ter uma oportunidade de, digamos assim, mensurar a capacidade, né, de mobilização dessas entidades e, eventualmente, algum tipo de demanda que tenha sido muito bem votada, que eventualmente não esteja contemplada, a gente tem a disponibilidade para avaliar. O mais importante, né, e eu tenho dito isso de maneira muito reiterada, é que nós estamos fazendo uma primeira experiência, uma experiência inovadora, porque é um processo todo digital, e aí a ideia é aprender no caminho. Uma primeira coisa que a gente viu no cadastramento é que as entidades estavam muito, digamos assim, fragilizadas do ponto de vista jurídico, né? Isso já surgiu para nós como uma tarefa, e a CEPLAN teve muito junto da Secretaria das Relações Sociais, que é dirigida pela secretária Núbia. Estamos pensando, estamos discutindo com algumas lideranças, por exemplo, criar uma escola de formação de líderes comunitários, para que a gente possa fortalecer essa parte jurídica, a parte, inclusive, de funcionamento jurídico das associações. Tivemos também uma interlocução muito grande, muito profícua, né, muito boa, com a Defensoria Pública, né? Eu próprio estive apresentando o projeto, né, para as lideranças e para o ouvidor-geral da Defensoria Pública, né, a pedido, né, a convite do ouvidor-geral da Defensoria Pública e da própria doutora Carla Yaskra, né, explanando sobre essas fragilidades, e em seguida também devemos atuar nessa CEPLAN, principalmente as séries e a Defensoria Pública, nessa estratégia de fortalecimento das entidades. Esse é um primeiro, digamos assim, uma primeira lição aprendida. Então a gente está muito disposto a escutar, observando, né, as lições que estamos aprendendo ao longo desse caminho, né, com vistas a melhorar esse instrumento, né, que é um instrumento que o governador Rafael Fonteles quer não só manter, como ampliar, né, a partir do ano de 2024 para outras cidades do estado. Olha, antes que o secretário Washington Bonfim fale de investimentos em rodovias, ontem o diretor-geral do DR, Leonardo Sobral, divulgou a recuperação simultânea, com nova pavimentação, sinalização e limpeza, de 3 rodovias que são usadas por milhares de piauienses diariamente para acesso a Teresina. Uma delas é a PI 113, Teresina, José de Freitas, Cabeceiras, Barras, Batalha, né? É uma dessas rodovias. E aí a gente tem, além da PI 113, a PI 112 e a 130. Então, todas aqui da Grande Teresina. Esses investimentos em estradas, secretário? Olha, o governo acabou de fazer uma contratação, né, para um projeto de desenvolvimento, né, junto ao Banco do Brasil, são 2 bilhões de reais, e parte desses recursos, inclusive, que estão beneficiando justamente o Departamento de Estradas e Rodagens, que é dirigido pelo Leonardo, né, no sentido de reforçar esse trabalho que já vinha sendo feito pelo próprio Piauí, já desde o ano de 2021, né, de levar a infraestrutura, especialmente infraestrutura de mobilidade, para as principais rodovias estaduais, né? Então nós contratamos essa operação de crédito, né, iniciamos o processo, né, de empenhamento dessas despesas, né, devemos fazer isso, né, ao longo desse mês, né, final do mês de junho, início do mês de julho, e muitas dessas obras já vão poder ser executadas a partir, né, desse final de mês, início de julho. Todos os territórios do estado estão contemplados, os 12 territórios. Na realidade, o governador Rafael, né, durante esses primeiros 6 meses, fez reuniões, né, com lideranças políticas e lideranças tipo deputados estaduais, deputados federais, mas também com prefeitos e vereadores de todos os territórios, inclusive uma reunião bastante proveitosa e ampla, né, na APPM,
justamente para colher essas demandas e fazer face, né, para fazer face aos benefícios, né, que vão decorrer da aplicação desses recursos. Bem, nessa parte final, vamos falar sobre o PPA, que é o plano que programa os investimentos para a longo prazo, né? Porque o OPA é agora, as obras... A propósito, antes da gente passar para o PPA, a gente falou da seleção das obras, bacana, até meados ali de agosto. E a execução? Boa pergunta. Na realidade, fim do mês de agosto, a gente tem a lista das obras, né? Tem um prazo de recurso e tal. 29 de agosto a gente finaliza todo esse processo. A partir daí a gente encaminha, né, junto com a lei orçamentária anual do ano de 2024 e começa a executar essas obras já a partir, né, do primeiro semestre de 2024. Uma determinação do governador Rafael Fonteles é que esse prazo final do ano, ali a partir de outubro, da aprovação da lei, né, quer dizer, da submissão, à medida que a gente submeter o projeto de lei orçamentária, a gente já inicie, junto com as setoriais que vão ser responsáveis por essas obras, os devidos processos de licitação, para que na virada do ano a gente já possa iniciar boa parte dessas obras. Ou seja, garantindo, né, que aquilo que foi votado em 2023 seja realmente executado no ano de 2024, tanto em Teresina quanto em Parnaíba. E o plano plurianual, como é o nome? PPA. O plano plurianual, na realidade, ele é a peça mais acabada, digamos assim, do planejamento como é pensado legalmente na estrutura do Estado brasileiro. Ele tem uma vigência de 4 anos. Nesse caso, ele é o plano plurianual de 2024 a 2027. E nós devemos fazer, né, um processo de escuta dessa feita presencial, né, entre os dias 10 de julho e 10 e 12 de julho, portanto daqui a 2 semanas, né, convidando, né, quer dizer, todos os setores da sociedade, setor político, movimentos sociais, sindicatos, né, para fazer essa discussão das grandes prioridades, né, do governo nos próximos 4 anos. Obviamente que isso tudo está lastreado na questão do plano de governo que foi votado no ano passado, em 2022. A partir disso, nós estamos fazendo o planejamento das ações do governo estadual, mas vamos chamar os territórios, né, a representação dos 12 territórios, dos movimentos sociais, né, e da representação política, como eu acabei de falar, para fazer essa discussão, mostrar quais são os planos, mostrar quais são as prioridades, escolher, né, novas sugestões para que elas possam ser, né, objeto, né, de implementação ao longo dos próximos 4 anos. A grande diferença, Ari, e isso é importante dizer, é que o OPA tem um escopo muito, digamos assim, operativo, né, nas cidades de Teresina e de Parnaíba. O plano plurianual, né, ele contempla também Parnaíba e Teresina como cidades, mas contempla principalmente, né, os demais territórios, os 224 municípios do estado do Piauí. O George Almeida, do bairro Potinvelho, pergunta se há alguma previsão de investimentos na recuperação da linha férrea Teresina-Luiz Correia. Na realidade, é um dos projetos, né, principais do governo estadual. Ele está dentro do que a gente chama de multimodal, né, da soja. E nós contratamos agora a companhia ferroviária, que é dirigida pelo colega José Augusto, contratou os estudos, a atualização dos estudos de viabilidade econômica e técnica, né, da obra da ferrovia. Nós submetemos esses estudos, os estudos preliminares que tínhamos ao governo federal, como uma das prioridades do governo, né, do governo Rafael Fonteles junto ao governo Lula. E a ideia, né, o planejamento do governo é contar com recursos privados para reativar, né, esse importante modal de transporte que, na nossa imaginação, ele tem a ver com o fato de trazer a soja trazer a soja do sul do estado e levá-la até o porto de Luiz Correia. Bem, a última participação é da dona Ângela Lima. Ela quer saber, não sei se o senhor vai ter essa informação, mas é importante que o senhor diga se ela tem como acompanhar, verificar as solicitações já feitas. Ela quer saber, ela é moradora do Parque Piauí, se alguma liderança, se alguma associação pediu a recuperação do mercado, do Parque Piauí e dos equipamentos esportivos.
Eu tenho que verificar. Mas tem alguma plataforma onde essas solicitações já se estão? pediu no OPA, a gente tem que verificar. Certo, mas ela própria não tem como acessar e ver as solicitações, Ainda né? não. Só quando for liberada para votação. Exatamente. Elas estão em fase de validação. Isso. Né? Que é de 1º a 18 de agosto. E aí, se a solicitação for validada, vai estar lá para ser votada pela população. Certamente não do mercado. Isso aí eu posso garantir que não está, até porque não era uma ação, né, prevista especificamente no caso do OPA. Os equipamentos esportivos podem estar, eu vou verificar e eventualmente dar a resposta através da nossa assessoria de comunicação. Nessa parte final da entrevista com o secretário estadual de Planejamento, o professor Washington Bonfim, a gente vai falar de política. Ele recentemente declarou apoio ao pré-candidato a prefeito Fábio Novo. Por que a sua decisão por Fábio? Olha, o Fábio fez uma campanha, né, quer dizer, apesar da gente estar em lados opostos em 2020, ele fez uma campanha muito propositiva e muito bacana no ano de 2020 como candidato a prefeito da cidade de Teresina. Né? Quer dizer, ele, de alguma forma, né, essa campanha, na minha imaginação, o credencia, né, como um candidato expressivo e, digamos assim, entre aspas, natural, né, da base governista do governador Rafael Fonteles para esse pleito de Teresina agora em 2024. E, além disso, ele tem qualidades muito importantes, especialmente como gestor, né? Ele tem uma atuação muito forte e muito destacada na área de cultura. Isso é muito importante, né, porque a cultura piauiense, né, tem obtido um destaque, né, significativo no contexto regional e também no contexto nacional. E, para além disso, eu vejo na pessoa do Fábio a capacidade de fazer uma articulação maior com toda a base do governo Rafael Fonteles, que dá sustentação ao governo Rafael Fonteles, e propor um projeto que eu tenho conversado com ele pessoalmente, um projeto de reconstrução da cidade de Teresina. A gente tem, né, enquanto cidade, enquanto capital, desafios importantes. Teresina já não é mais a única cidade pujante do estado do Piauí. Você tem no sul do estado, né, uma força muito grande vinda, né, do agro e com prováveis investimentos na agroindústria. Você tem a questão do litoral, né, muito forte, especialmente a partir da inauguração do porto no final desse ano. Você tem uma região, mesmo ali a região do semiárido, a região de picos muito dinâmica, inclusive por conta das energias renováveis, né, dos parques eólicos, a Serra da Capivara se transformando inclusive num objeto de desejo turístico, não só nacional, mas internacional, né, com boas perspectivas, inclusive, de investimento privado, né, em hotelaria na região. Então, Teresina precisa olhar para o futuro, né, dentro desse novo estado do Piauí e descobrir o seu lugar. E eu acho que o Fábio tem essa capacidade, né, de estabelecer esse diálogo, né, a partir das nossas potencialidades. E uma última pergunta: o senhor é citado volta e meia como um bom vice na chapa com o Fábio Novo. O senhor pode ser vice dele representando o PSB, o seu partido? Eu tenho estou muito à vontade na Secretaria Estadual de Planejamento, até que o governador Rafael diga o contrário, então eu tenho muita vontade de permanecer no cargo. Acho que a gente está fazendo um trabalho, né, de organização, né, de virada do Estado a partir daquilo que foi, né, da herança positiva herdada dos governos Wellington Dias, hoje ministro Wellington Dias, e eu tenho muita vontade de permanecer no cargo e continuar contribuindo diretamente com o governador Rafael nos próximos 4 anos, até o final do seu mandato, lá em dezembro de 26. Mas o partido poderia indicar o PSB? A gente não é dono de si mesmo quando está num grupo, mas assim, estou declinando aqui a minha vontade pessoal de permanecer, né, quer dizer, marchando ao lado, né, administrativamente, né, ao lado do governador Rafael na Secretaria de Planejamento ou em outra eventual posição que mais adiante ele queira. Eu me sinto confortável e vejo, né, quer dizer, nas ações que a gente tem desenvolvido, especialmente nesses primeiros 6 meses, muitos frutos positivos que vão ser colhidos, certamente vão ser colhidos para a população do estado do Piauí, não só para Teresina. E de qualquer modo, quer dizer, eu posso contribuir muito com Teresina, né, sendo secretário estadual de Planejamento. Muito bem, muito obrigado, secretário Washington Bonfim. Excelente terça-feira para o senhor. Para nós todos, um prazer sempre estar por aqui. Muito